Olá, meu nome é Alex e você está assistindo o Devocional da Semana aqui da Igreja Batista Castro Alves e você é muito bem-vindo. É uma alegria para nós ter você com a gente nesse momento tão especial. Hoje nós iniciamos uma nova jornada. Nós vamos começar uma série de devocionais com o tema perseverança. E eu começo te perguntando, nesses tempos tão difíceis que nós vivemos, quem não precisa de perseverança? Nós ainda nem chegamos no final do ano, mas nessa altura muitas pessoas já estão cansadas, tristes, desanimadas e no limite de suas forças. Talvez você que me assiste nesse momento, o que você mais quer é jogar tudo pro alto e desistir. Mas não faça isso. Eu quero convidar você a juntos, nessa série de devocionais, olharmos para as Escrituras e aprendermos com ela a como continuar, a como perseverar, ficar firme no Senhor e nos caminhos, nos propósitos que Ele tem para nós. A palavra perseverança, ela aparece mais de 30 vezes nas Escrituras e o verbo perseverar mais de 17. Perseverança significa manter-se firme, significa permanecer, significa aguentar. E o conceito da palavra perseverança nas Escrituras tem a ideia de que, mesmo debaixo de muito peso, de muita carga, mesmo debaixo de muita pressão, você se mantém de pé, você se mantém firme, você segue adiante. Isso é perseverança. Então, eu te pergunto mais uma vez: quem não precisa de perseverança? Dentre tantas passagens que nós temos nas Escrituras sobre esse assunto, eu escolhi uma lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2. E eu quero convidar você para abrir sua Bíblia nesse texto, por favor, se você puder. Se você não pode, não tem uma Bíblia aí perto de você, nós vamos colocar aqui na tela também para você nos acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A carta aos Hebreus, ela foi escrita para cristãos que estavam cansados e queriam desistir. Eles queriam abandonar a confiança em Deus e a prática da vida cristã, pois eles estavam sendo fortemente perseguidos. Eles eram acusados de traição, de blasfêmia, alguns foram deixados e abandonados por sua família, outros perderam o emprego, outros perderam seus bens e propriedades e muitos foram torturados e presos. A todo o momento, esses cristãos, eles eram tentados a desistir da vida como crentes em Jesus Cristo. E eles estavam sendo tentados a abrir mão dos princípios e valores de uma vida com Deus. Eles estavam sendo tentados a não pagar o preço por viver o evangelho de Jesus. E então, pensando nessa realidade, o autor de Hebreus, ele escreve esse capítulo com o objetivo de encorajá-los. E o apelo do escritor é esse:
Não desistam de Cristo, não abandonem a fé, não voltem para a antiga vida, não abram mão dos valores e princípios do reino de Deus. Eu sei que a carga está pesada demais, mas permaneçam de pé, aguentem firmes. E algo interessante a ser notado aqui é que o próprio autor, ele se inclui nessas palavras de encorajamento, dizendo que não somente os seus leitores deveriam correr e perseverar na vida cristã, mas que ele, sobretudo, deveria também fazer o mesmo. O autor, então, ele vai usar aqui uma figura para ensinar e encorajar os cristãos a perseverarem na fé. E a figura que ele usa aqui é a figura da maratona. A maratona era uma corrida de longa distância, diferente de uma corrida de 100 metros rasos. A maratona, ela exigia um bom preparo físico. Os competidores não poderiam de jeito nenhum desanimar e desistir. Eles tinham que chegar até o fim. Então, o escritor de Hebreus, ele faz essa comparação. Assim como um atleta nas competições olímpicas corre a maratona com perseverança até o seu objetivo, que é atravessar a linha de chegada, nós, como cristãos, também somos atletas de uma maratona chamada vida cristã e, portanto, devemos também, como um atleta de Cristo, correr com perseverança. E o texto também vai nos informar que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, e isso aqui é muito importante. O que será que significa isso? Quem são essas testemunhas? O próprio contexto responde para nós. São homens de fé, mencionados no capítulo anterior, capítulo 11. Abel, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Gideão, Davi, Samuel, os profetas e tantos outros. São pessoas que dão o testemunho para a gente de que Deus, ele é fiel, de que Deus, ele cumpre suas promessas e que vale a pena viver pela fé, ainda que a gente sofra. Nós estamos rodeados e cercados dessas testemunhas que perseveraram e podem dizer com toda a convicção para mim e para você: não desista, não desista. Comentando sobre isso, João Calvino, ele disse o seguinte: em vista disso, os cristãos deveriam olhar com motivação para a vida de perseverança na fé desses crentes e seguirem o exemplo deles. E essa é a ideia e a proposta dessa nova série de devocionais que nós estamos começando hoje. Nós iremos olhar para a vida de um desses homens que o autor de Hebreus usou como exemplo de perseverança, que correu, que lutou, que sofreu, mas perseverou. E com certeza aprenderemos muitas lições que nos encorajarão e motivarão a perseverar na jornada de fé. E de todos os exemplos que nós temos aqui no livro de Hebreus, eu quero usar o exemplo do pai da fé. Você sabe quem é o pai da fé? Vejam só o que o autor de Hebreus fala sobre esse homem em Hebreus capítulo 11, versos de 8 a 11. Por favor, me acompanhe aí na leitura. Vejam só: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. O que a gente pode aprender com esse homem acerca da perseverança?
nós vamos juntos estudar alguns episódios da vida do pai da fé, da vida de Abraão, e aprender muito com esse grande homem de Deus. Porém, nós vamos começar a fazer isso apenas na próxima semana, porque o nosso devocional de hoje já está chegando ao fim. Então, fica ligado e semana que vem eu quero ver você aqui com a gente, tá bom? Para a gente encerrar a nossa reflexão de hoje, eu quero tirar uma lição do texto-chave dessa nossa série. Nós estamos cercados de testemunhas que nos assegura que o Evangelho é a verdade e que vale a pena servir a Jesus nesse mundo, mesmo quando tudo dá errado e todas as coisas são contrárias a nós. E perceba um detalhe, não é uma nuvem de testemunhas que o texto diz. O texto diz uma tão grande nuvem de testemunhas. E isso é animador e encorajador. Porque aqui nós temos a certeza de que pessoas passaram pelos mesmos problemas que os nossos, ou até mesmo piores. E mesmo assim perseveraram até o fim. O que isso significa? Se você sofre porque tem problemas de saúde, outras pessoas também tiveram esse mesmo problema e perseveraram. Você sofre porque seus amigos, seus pais ou seus filhos estão longe de Deus? Outros também tiveram esse mesmo problema e perseveraram. Você sofre porque não tem um emprego? Outros também tiveram esse problema e perseveraram. Você sofre porque seu cônjuge não é salvo? Você sofre porque perdeu um ente querido? Você sofre porque sua família não te apoia a ser um cristão? Outros também tiveram esse problema e perseveraram. 1 Pedro capítulo 5, versículo 9 diz assim: fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro, olha só que interessante, no mundo inteiro, os seus irmãos na fé também estão passando pelos mesmos sofrimentos. Há muitas pessoas desistindo da fé, isso é verdade, mas há também aqueles que perseveraram e não abriram mão da sua fé em Jesus Cristo. E o meu desafio para você hoje é: inspire-se nessas pessoas, siga esses exemplos, olhe para eles e saiba que se eles conseguiram, você também, com a graça e o poder de Deus, pode perseverar até a linha de chegada, até o fim. Fique firme no Senhor. Deus abençoe sua vida. Beijo no seu coração e até semana que vem.